Nação Corintiana, tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto para vocês, Ranieri pode sair do Corinthians, Romero também está de saída do timão, dívida do Corinthians no Memphis Depay, dívida super milionária, quase impagável, hein? Quase valor de transfer ban. Que contrato é esse? Vou trazer todas essas informações para vocês. A verdade, tá, fiel? Porque aqui nesse canal você escuta a verdade, doa quem doer. E não se esqueça que hoje ainda temos outro vídeo lá no canal do Corintianeiro 2.0, meu irmão. É 3 vídeos diários para vocês, todos os dias. Se eu não merecer o seu like por isso, a sua consideração e também a sua inscrição, aí a gente vai ter que trabalhar mais ainda para um dia merecer, que eu espero aqui de todo o meu coração para você que não é inscrito, um dia só ganhar a sua confiança, tá? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueçam, hoje ainda tem vídeo no Corintianeiro 2.0 para vocês, com muito mais informação além dessas, tá, filho? Muito mais informações, você não pode perder de forma alguma, tá bom? Então chega de enrolação e bora falar do nosso Corinthians, tá, fiel? Porque o Corinthians tá no transfer ban. Corinthians no transfer ban, o Corinthians optou por um objetivo. Qual objetivo é esse, corintianeiro? A gente não pode contratar, também não vamos perder ninguém. Porém, a história não está bem assim. Corinthians aí pode perder o Ranieri sim, e eu vou trazer essas informações para vocês, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre Romero. O Romero, que tem grandes chances de ir para o Internacional, tá, fiel? Time que está o Ramon Dias, que tem um ótimo relacionamento com o Romero, e também o seu irmão, o Oscar Romero. Então as chances são realmente grandes dele ir para o Internacional. No Corinthians, já deu o que tinha que dar. Eu acredito que a ida do Romero para o Internacional pode fazer bem até para ele. Uma que ele vai estar do lado do irmão, isso é família, e outra também, cara, que o Romero lá no Internacional pode ir lá fazer os seus golzinhos e a gente vai desejar o melhor da carreira pro Romero, o melhor, tudo de melhor para a vida dele, porque ele ajudou o Corinthians demais quando estava, vamos dizer assim, ainda desempenhando um bom futebol. Já teve escrito aqui nesse canal falando que o Romero joga mais que o Roberto com a perna amarrada. Cara, eu realmente discordo e realmente não entendo alguns comentários. E para você que fez esse comentário, você tem um livre-arbítrio de comentar o que você quiser. Só que eu também tenho que comentar quando eu concordo e quando eu não concordo. E dessa opinião eu discordo totalmente, tá? O Roberto joga 1 milhão de anos mais do que o Romero. O Romero teve a sua fase importante no Corinthians e a sua passagem no Corinthians foi muito importante. E o Corinthians nunca deve esquecer a passagem que o Romero teve pelo Corinthians, tá? Um cara que chegou no Corinthians desacreditado, um cara que chegou no Corinthians onde todo mundo tirava sarro do Romero. O Romero foi motivo de sarro. E o Romero, sem grandes habilidades, deu a volta por cima, mostrando esforço e dedicação e já salvou o Corinthians de segunda divisão, o Romero, tá? O Angel Romero já salvou o Corinthians de cair para a segunda divisão e não foi só uma vez não, tá? Deve ter sido umas 2 vezes, no mínimo, que o Romero foi fundamental para o Corinthians não cair para a segunda divisão. Conquistou títulos pelo Corinthians também, fez a sua história no Corinthians e se ele sair, e vai sair final do ano, tá, fiel? O Corinthians tem que fazer uma baita homenagem para o Romero, porque ele merece. Eu sei que a sua opinião, para você que é muito fã do Romero, é que ele deve continuar no Corinthians e tal, mas, fiel, não dá. O Romero ganha 1 milhão e 200 mil reais. 1 milhão e 200 mil reais é muita grana para continuar no Corinthians e o Corinthians tem que dar um jeito de diminuir a sua folha salarial, tá bom? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Corintianeiro, o Romero tem que ficar. Corintianeiro, o Romero já deve mesmo, já deu o que tinha que dar. Tem que fazer uma homenagem pro Romero? Não tem? Comentem a sua opinião, é de grande importância. No final do dia eu vou responder o comentário de todos os vídeos. Vocês podem apostar nisso, que aqui você não vai ficar no vácuo, tá bom? Então, bora falar aqui do nosso próximo assunto, tá? Porque o Corinthians também pode perder o Ranieri, onde já começa a ter modificações no planejamento. Uma vez que você vai pro transfer ban por má administração, por incompetência, por ser um time totalmente, por ter uma gestão administrativa totalmente incompetente, e não estamos falando isso do último ano, ou dos últimos 2 anos, ou dos últimos 3 anos, ou dos últimos 4 anos, ou dos últimos 5 anos. Estamos falando aqui isso no mínimo dos últimos 20, 25 anos, que o Corinthians não é bem administrado, que o Corinthians não tem um presidente que a gente fala assim, parabéns, você teve uma passagem brilhante como presidente do Corinthians. Há muitos anos isso não acontece.
A gente vem de Duílio, de Roberto de Andrade, Mário Gobi, de Andrei Sanches, que pelo amor de Deus, Augusto Melo, onde só prejudicaram o nosso Corinthians. Só deixaram o Corinthians nessa situação que está hoje. Um clube aí devendo quase 3 bilhões de reais, Andrei Sanches sendo investigado no Ministério Público, Augusto Melo, vários e vários casos de polícia, Duílio Monteiro Alves vai começar a ser investigado também, não pagou nenhuma dívida do Corinthians, envolvido em questões de cartões corporativos aí, que também será investigado, entre outras coisas. Como que um clube sobrevive, um clube respira com pessoas incompetentes governando o maior clube do Brasil assim? Não tem como, tá? Não tem como. O meu sonho é que quem começasse a ser investigado se chama Romeu Tuma Júnior. Pra mim, esse cara é um câncer no Corinthians, junto com um monte de conselheiros chavões que tem aí há anos e anos no Corinthians, que votaram, tá? Que votaram por 9-7 pro Andrés não ser investigado. Ganhou a votação, desculpa, tá? Falei errado. 9-7 pro Andrés ser investigado, mas quase que não ganhou, porque ainda teve 7 votos aí para o Andrés não ser investigado dentro do Corinthians, que até hoje, o senhor Romeu Tuma Júnior não abriu uma investigação para investigar o senhor Andrei Sanches. Então é essa diretoria que deixou nós nessa situação. Uma situação hoje que estamos no transfer ban e de repente somos obrigados a vender jogadores que tocam o piano no meu campo, sendo ele o Ranieri, tá, fiel? Porque o Ranieri, além do Corinthians não tá devendo o Ranieri, tem proposta pro Ranieri sair do Corinthians, tá? Tem proposta pro Ranieri sair do Corinthians, tem 2 clubes interessados no Ranieri. Obviamente que o mercado está fechado e não dá ainda para a proposta se tornar oficial, mas tem situações de um clube do Brasil que está interessado na contratação do Ranieri, tá? Clube grande do Brasil, não sei falar para vocês se é do Rio, se é de São Paulo, se é de Minas, da onde é, e tem um clube da Europa querendo muito, mas muita contratação do Ranieri, tá, fiel? Eu não sei falar para vocês qual clube é, mas eu tenho aí alguns indícios que pode ser o clube russo aí que contratou aí o Gerson do Flamengo. Como é que chama, cara? Nossa, deu um branco agora, eu esqueci. Comentem aí nos comentários, tá? Tem grande chance de ser. De repente, durante o vídeo aqui eu lembro, facinho, eu nunca esqueci o nome do clube, agora falando aqui pra vocês eu esqueci e não vou fazer corte não, tá? Aqui esse canal trabalha assim, sem cortes, na maior humildade. De repente um quartinho ou outro, tá, fiel? Quando a gente aqui tosse demais ou engasga, aí a gente faz um quartinho ou outro, mas por esquecer alguns detalhinhos assim, a gente toca o barco aqui, tá bom? Mas pode comentar aí nos comentários, tá na ponta da língua aqui, não tô lembrando, pode comentar aí nos comentários, tá? Então, eu desconfio que pode ser esse clube que está tentando contratar também o Ranieri, onde há 2 propostas, uma do Brasil e também desse clube aí da Rússia, tá, fiel? Comentem, porque a sua opinião, ela é de grande valor, mas de grande valor mesmo aqui para este canal, vocês não têm noção. O objetivo do Corinthians é segurar, tá, fiel? O Corinthians não tá de peito aberto para vender o Ranieri, mas de repente a situação que o Corinthians está pode obrigar o Corinthians a ceder parte dos jogadores, fora também que o Corinthians deve uma bomba aí, deve muita grana para o Ranieri aí, com direitos de imagem, várias situações de premiações também atrasadas com o jogador. É um Corinthians numa situação financeira totalmente drástica, totalmente complicada para vocês. E eu já vou adiantar para vocês, antes da gente entrar no assunto do Memphis Depay, eu vou adiantar para vocês aqui um assunto que eu vou falar para vocês lá no outro vídeo, que não é nada bom, mas você tem que ir lá para conferir, tá? Dorival Júnior pode sair do Corinthians no final do ano por proposta, tá? Proposta, indícios de contratações do Dorival Júnior, e eu vou explicar para vocês o porquê que a chance é grande do Dorival Júnior sair e não ficar no Corinthians. Informação exclusiva do canal do Corintianeiro. Corinthians pode perder Dorival Júnior e você vai entender tudo lá no canal do Corintianeiro 2.0, tá bom? Então vamos seguir aqui pra gente não perder o embalo, tá, fiel? Porque o Corinthians deve nada mais, nada menos do que 23 milhões de reais para o Memphis Depay. É isso mesmo. O Corinthians deve 23 milhões de reais para o Memphis Depay e a pergunta que a gente faz aqui é: o Memphis na entrevista tá certo de falar que muita coisa no Corinthians deve mudar quando foi mencionado se ele ficaria no Corinthians ou não, e ele disse que não era o momento para responder, mas muita coisa no Corinthians tinha que ser mudada. E ele atingiu muita gente. Quando você fala isso, essas pessoas que fazem o mal no Corinthians, elas não gostam de ser mencionadas em nenhum momento, tá? Então, atingiu, porque serviu a carapuça para as pessoas que realmente sabem que estão fazendo coisas erradas no Corinthians. E o Corinthians precisa muito de mudar.
Não é porque o Memphis vai ficar ou vai deixar de sair, não, porque o contrato do Memphis é um contrato ridículo para os padrões brasileiros. Mas há muita coisa errada no Corinthians e isso você não precisa ser nenhum mágico aqui para saber que as coisas no Corinthians têm que mudar e tem que mudar urgente, tá, fiel? Então o Memphis deu uma declaração forte, inclusive no primeiro vídeo aqui do canal do Corintianeiro eu falei sobre a questão dele falar que a bola não chega, diferente da seleção da Holanda. Se você quiser curtir esse vídeo, está no primeiro vídeo aqui do canal do Corintianeiro, tá, fiel? Olhem lá, porque tá um vídeo super interessante. E o Memphis quer receber os seus 23 milhões de reais. Qual jogador ficaria satisfeito? Qual jogador ficaria satisfeito em estar num clube de futebol jogando, o clube devendo 23 milhões de reais para ele e não pagar? Na Europa não há esse costume de atrasos. Na Europa o futebol é lógico que é mais saudável financeiramente, mas não há esses atrasos. E para o Brasil, essas premiações é fora do padrão. É fora totalmente do padrão. São premiações totalmente absurdas para o futebol brasileiro pagar. Fora o salário de 6 milhões de reais. Ah, tudo bem, Corintianeiro, a patrocinadora Master paga 80%, mas mesmo assim o Corinthians paga muito para ele. Porque fundo de garantia, 13º, todas as regalias que tem, vamos dizer assim, né? O Brasil, de fundo de garantia, 13º, férias, tudo tem que ser pago para o jogador e quem paga isso é o Corinthians, não é Esporte da Sorte. Esporte da Sorte paga 80% de 6 milhões, tá? O resto é o Corinthians que paga, mas também essas premiações e também aí as regras, as leis brasileiras trabalhistas que o Corinthians tem que arcar. Então para o Corinthians está ficando um valor totalmente absurdo. Totalmente absurdo porque é muita grana, fiel. Então, luvas que venceram, direitos de imagem, premiações estão nos 23 milhões de reais. É quase um valor de transfer ban. É quase o valor que o Corinthians tem que pagar pro Garro. Então é muita grana que o Corinthians tem que pagar pro Memphis. Muita grana. Então não é eu que não quero ver o Corinthians ser o Memphis. O Memphis já demonstrou que é importante pro Corinthians. Os números do Memphis tá aí. Só não vê quem quer. Mesmo para quem não gosta do Memphis, porque eu gosto, tem que ceder, porque os números mostram que ele é importante pro time do Corinthians. E muito importante, não é pouco não. Mesmo a bola não chegando, e ele tem toda a razão. Mas os valores que ele ganha é muito para ficar no Corinthians. Fazendo bem ou mal, não dá para ele ficar no Corinthians com esses valores. Não tem condição um clube de futebol pagar esses valores pro Memphis Depay, fiel. Mesmo que eu queira ficar, e eu quero que ele fique no Corinthians, mas 23 milhões de reais só de premiações e luvas é muita grana pro Corinthians pagar. Os clubes brasileiros não conseguem pagar esses tipos de valores para esses jogadores da Europa. Não conseguem, infelizmente, é muita grana. Então, há um clubinho do Corinthians, uma aldeinha do Corinthians que quer o Memphis fora e tem outro grupinho que é a minoria que quer que o Memphis permanece, tá? Só que os principais não querem a continuidade do Memphis no Corinthians. Falo já pra vocês, Tuma Júnior, Osmar Stable, tem lá uns 6, 7 conselheiros vitalícios também que não quer, muitos nem opinam, que não quer o Memphis Depay no Corinthians. Então, a maioria vai vencer porque o Memphis não renova. O Memphis não renova. O Memphis só renova com uma condição. Memphis, você ganha aí 6 milhões de reais, a gente vai baixar o seu salário, a gente vai mudar as suas premiações, a gente vai mudar aqui algumas regalias que você tem, aí a gente pode conversar para uma possível renovação. Isso é possível? Já respondeu o status do Memphis. Jamais o Memphis continua no Brasil por menos de 6 milhões de reais. Eles não aceitam abaixar o salário do Memphis. Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando isso, que eles não aceitam abaixar o salário. O Memphis Depay não aceita abaixar o seu salário para continuar jogando aqui no Corinthians, tá, fiel? Ah, mas a Esportes da Sorte, eu não sei também se você vai querer continuar pagando 80%. O combinado foi por 2 anos, o contrato dele vence no final de 2027. Nós não sabemos se a Esportes da Sorte vai querer continuar pagando aí os 80% do jogador. A gente não sabe como foi o combinado entre eles, ainda não há revelações. Pode ser até que a Esportes da Sorte fala, não, eu continuo pagando o Memphis, pode renovar por mais 2 anos. Mas essas premiações escandalosas, o Corinthians não tem condição de pagar. Então tem que fazer um novo acordo, um novo contrato, se tiver a esperança do Memphis Depay continuar no Corinthians, tá, fiel? Então, o que tem de atualizado para mim trazer para vocês é isso. Aqui nesse canal vocês sabem que eu falo a verdade, somente a verdade, e não tô nem aí com o tipo de repercussão que pode causar. Aqui realmente eu falo o que acontece nos bastidores do Corinthians para vocês, tá bom? Olha, já tô indo lá agora no canal do Corintianeiro 2.0 gravar, tá? Espero todos vocês lá pra gente aqui voltar à nossa normalidade com os nossos 3 vídeos diários, tá bom? Posso contar com você lá no Corintianeiro 2.0?
porque não vamos esquecer de informação bombástica sobre Dorival Júnior, e esse é apenas um dos assuntos que a gente vai tratar lá, tá bom? Quero agradecer demais sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!